Dá uma olhadinha aí. Vamos junto? Presta atenção e vamos ver o que Deus tem para nós. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino e a glória desse mundo. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Diga aí, prostrado. Isso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Fala conosco, Espírito Santo, dai-nos a tua bênção, ministra sobre nós o teu poder, que venhamos ser abençoados por ti, em o nome de Jesus. Primeiro, você que está nessa campanha, vai prestando atenção, porque nós vamos de ordem crescente, para podermos falar da bendita promessa que Deus tem para cada um de nós. Para podermos falar da herança legítima que Deus tem para nós. Se é legítima, nós estamos falando que é algo que é leal e tem legalidade em cima disto. Não estamos falando só de fidelidade, estamos falando de lealdade. Porque fidelidade é algo que pode, às vezes, a pessoa, ela deixa de ser fiel a Deus. Nós vamos passar por esse texto em um dos domingos, mas Deus não deixa de ser fiel a ela. Agora, a legalidade aí já muda. A legalidade é a porção do próprio Deus que está nas suas entranhas e te acompanha. É um processo de promessa que Deus faz. Ela começa quando você nasce. Ela começa por um chamado. E aí, se nós não entendemos o mistério do negócio, nós vamos falar: olha, você é
escolhido desde o ventre da mãe. E tem diferença desse negócio de escolhido dentro do ventre da mãe e de legalidade legítima de Deus para conosco. Então nós vamos aqui pegar só a parte que nós paramos semana passada. Qual que é a parte que paramos semana passada? Jesus, depois de 40 dias sem comer, não está falando sem beber, sem comer, ele já está fraco, a mente já não está processando com clareza, já está debilitado, o corte cerebral, o que se é acostumado e se aprendeu todo o tempo, já está, não consegue operar essa informação, o corpo não consegue jogar através dos sinapses, através dos neurônios, toda a capacidade que ele tem, e aí a Bíblia diz que ele está agora debilitado. E estando debilitado, a Bíblia diz que ele terminou o seu propósito com Deus, de 40 dias de jejum. Então a vida cristã é propósito, irmão. A vida cristã tem que ter propósito. Vai ter luta, existe luta. Vai ter batalha, existe batalha. Vai aparecer cada BO que a gente vai ficar assustado. Mas o Senhor lhe garante. A garantia de vencer é estarmos na presença de Jesus. A garantia de vencermos é termos comunhão com Deus. A garantia de vencermos é estar cheio do Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo tendo levado Jesus para o deserto. Jesus foi pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo não foi lá e deixou Jesus no deserto e disse: olha, se vira aí, porque vai vir coisa brava por cima de você. Não! Nas lutas, nas dificuldades, nós temos que ser mais forte, não carnalmente. Carnalmente nós temos que ser mais resistente. Na batalha, carnalmente nós temos que ser mais resistente. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra, pastor? A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios 23:10, que se você se mostrar frouxo, triste, se você se mostrar franzino, fraco, debilitado, tristonho, se você abrir a boca e ficar profetizando, falando toda hora das dificuldades e o porquê você não está vencendo, a Bíblia diz que na hora da dificuldade, se você se mostrar frouxo, a Bíblia diz que a sua força, que já está cauterizada, já está debilitada pelo corpo, já está, desculpa a expressão, com a imunidade baixa. Antes do Acampodeiro, eu peguei aí um período forte de jejum. Eu vou contar para você, era bagaço. A pessoa falava assim para mim: olha, vamos lá em tal lugar, Quando eu estava quase um período muito bom, eu vou contar para você, eu tinha vontade de sentar na sarjeta e ficar, tomar um solzinho das 3. Por quê? Porque o ânimo parece que tomava conta do corpo.
mantinha a mente firme, sabendo, orando com propósito, que Deus ia fazer proeza, ia honrar a oração dos irmãos, e que o Acampodê seria uma bênção. E aí a gente, mas só Deus sabe a limitação. Aí, olha o corpo como é limitado. Aí começou a ter afta na boca. Aí começou, como se não fosse só afta na boca, começou a sair ferida, assim, parecia que era uma bereba, uma berruga. Aí eu estourava e passava pomada em cima. Os lábios começavam a despelar. É normal, porque eu sou bastante. Então, isso daí é a debilidade do corpo. O corpo, ele tem a sua limitação. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó: maldito homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? O nosso corpo, irmão, é degenerativo. Nós nascemos e quando saímos da barriga da nossa mãe, ali o ser humano, ele nasceu para se desenvolver, para crescer, para se reproduzir. Mas depois, o final de tudo é igual para todo mundo, vai morrer. Então, dessa fase, nós não vamos escapar. O que vai mudar é a presença do Espírito Santo conosco. Desde a hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, renunciamos os nossos desejos e ímpeto da carne, e agora entramos e recebemos o Espírito Santo para nos direcionar. Por quê? Porque mesmo com o Espírito Santo, a pessoa vai ter desejos, ela vai ter pulsões, aquela vontade, depende da pessoa, aquela vontade de fazer. Outrora ela usava algum tipo de química, ou bebida, cigarro, etc. E isso daí, existe demônios chamados potestade, que ele só age, potestade, ele só age e vem forçando a vontade. Ele força a vontade e a sua vontade é conectada na mente. E ao passar, e dá até, você sente até aquela vontade. Quem outrora bebia, ele faz muitos anos que não bebe, mas o inimigo lança aquela seta, aquele dardo inflamado, mas vai e vem aquela vontade de beber umas 2 garrafas de velho barreiro sozinho em poucos segundos. Pastor, velho barreiro não, eu bebia 51. Seja lá, meu filho, o número que for. Eu bebia cavalinho. Tinha uma empresa aqui que fazia água destilada, água que passarinho não bebe. Então, o que acontecia? Existia lá um barrilzão e as pessoas podiam ir lá. Então, a pessoa ia lá, trabalhava 2 minutos e ia para o barril e ficava 10 minutos no barril. Saía torto. E ele falava que tomava uma que era para abrir o apetite. Irmão, é verdade. Diz, se eu não tomar uma, não consigo abrir o apetite. O que é isso daí? É o inimigo alojado em uma parte do corpo, pedindo.
está aflorando o desejo. Como que é o nome? É um espírito de potestade. Ele aflorece o desejo. E a pessoa, por muito tempo, está servindo o Senhor. E se ele fracassar, se ele só pensar, velho barreiro, 51, meu cavalinho, tatuzinho, eu lembrei agora do tatuzinho, tinha tatuzinho aqui também, né, irmão? E tinha gente que trabalhava no tatuzinho, mas bebia que nem tatuzão. É normal, para todas as áreas. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso está no Antigo Testamento e Paulo depois vai afirmar: todos pecaram e destituídos, afastados, separados estávamos da glória de Deus. O que é glória de Deus? O que é a glória? A glória é o ápice ou o poder máximo que uma pessoa possa conquistar. Olha, ele conquistou algo fenomenal. Ele conquistou aí o primeiro lugar. Além do primeiro lugar, ele abaixou aí o recorde. Ele não só ganhou a medalha, mas ele conseguiu também marcar o recorde de alguém que passou pelo passado. E aí ele entrou na fama, na glória de quem passou por aquele esporte. Ele passou, não vai ser mais esquecido. E aquela glória, a glória do homem, e tudo aquilo que o homem faz, é passageiro. Mas a glória de Deus é eterna, aleluia. A Bíblia diz que a glória de Deus começa na terra e termina no céu. Não, a Bíblia diz que lá no céu nós receberemos a glória também eternal, e a Bíblia diz que a glória do Senhor não terá fim, e quando nós estivermos lá, a Bíblia diz que não vai haver lâmpadas e nem iluminação elétrica. É a glória de Deus que vai brilhar dia e noite, e ali junto com o Senhor nós seremos abençoados e glorificados. Teremos essa ciência. Ninguém vai chegar lá no céu como se caiu de paraquedas. Não, o que está acontecendo aqui? Nossa, aonde eu estou? Aonde eu estou mesmo? E tem gente que tem uma visão do céu, irmão, que é uma fumaça até na canela, uma veste, que nem a gente usa aqui de batismo, uma veste branca, e todo mundo com a mão parecendo, a cabecinha baixa assim, cabecinha raspada, uma auréola aqui em cima, uma asa. Tem uns que acham que é uma asa grande, cobrindo o pé, cobrindo o corpo e cobrindo o rosto. Que nem a Bíblia diz no livro de Isaías. Fala, mas eu quero ter uma dessa. E tem outros que não fez nada para Jesus, ele vai receber uma asinha pequenininha, menor do que a palma de uma mão, só balançando assim para dar tchau. O céu não é nada disso, irmão. Só que você vai ter consciência. Lá nas mansões celestiais, a Bíblia diz que vai haver momentos que a alma a gente fala assim, olha, vamos ganhar almas. Vamos ganhar almas para Jesus. Então a alma vai ser salva. O espírito também. A única coisa que vai ser organizada
é o corpo, essa matéria aqui, porque essa matéria é corrupta, essa matéria, ela é degenerativa, e a Bíblia diz que essa matéria, ela é carnal, e ela vai se revestir de espiritualidade, de perfeição. Tem gente que tem um medo danado, ele nasceu anão, e lá no céu ele diz, eu vou passar um bullying tremendo. Lá no céu está todo mundo. E aí, anãozinho? E aí, meu filho? Apesar que anão morre, né, irmão? Quem já foi aqui em enterro de anão? Eu acho que o anão morre, não. Não é possível. Eu nunca fui em enterro de anão. Nunca fui em enterro de anão. Para mim, na minha cabeça, aqui brincando, esquece que eu estou falando sério agora como pastor, mas se eu estivesse aqui brincando com os irmãos, quem me conhece, eu vou falar assim, anão morre, ele vira duendinho de jardim. Fica lá no jardim, fica lá junto com as flores. Então, irmão, deixa eu explicar, tudo isso vai ser consertado. Tudo isso. Jesus disse que das crianças são o reino do céu. Você sabe que tem gente que fica conjecturando, arrumando problema na Bíblia, falando que todo mundo que for salvo, você vai se transformar em uma criança. Não tem nada a ver. É o que agora? É turma da Xuxa? É o que agora? TV Colosso? É o que? Parque de diversão? É o que? Sei lá eu como que é feito. Então tem gente que não entende. Ele acha que o céu é o domingo do parque. Esquece disso, meu irmão. É um lugar de adoração, de glória. É um lugar onde você vai ter lembrança. É um lugar que você vai receber uma veste salpicada com sangue carmesim, avermelhado, e aí vão perguntar para você, e aí amigo, de onde você é? E aí a pessoa vai falar, e ainda vai perguntar para você, como você chegou aqui? E você vai responder e encher o peito, como todo mundo vai chegar lá. Foi pela graça. Foi graça, irmão, foi graça, foi pela graça. Muitas lutas, muito problema, mas pela graça e pelo sangue de Jesus, eu fui salvo e cheguei aqui. Então, é por isso que a Bíblia diz que tem que se fazer força. Porque se mostrarem frouxo no dia da angústia, aquilo que está ruim piora. Tem gente que a coisa mais normal, irmão, é às vezes a gente se entristecer. Mas a Bíblia diz que no Espírito Santo, a tristeza e o choro pode durar um dia, mas a alegria vem pelo amanhecer. E para pessoas, existe pessoa que ele entra numa tristeza tão profunda, e coloca na cabeça dele que isso é normal. E a noite espiritual fica perpetuando. Nunca vem o sol da justiça, nunca vem a estrela resplandecente da manhã, nunca brilha as oportunidades da vida, ele nunca vai ter novamente brilhos nos olhos. Aí ele fica vivendo aquela tristeza, aquela amargura, ele fica vivendo e remoendo, a cabeça dele remoendo aquelas dores. E é por isso, irmão, que aí o inimigo, ele vai trabalhando, vai pondo na tua cabeça que não serve mais, não adianta vir para a igreja. Para que vir para a igreja?
Ô meu irmão, você foi chamado para ser abençoado. E por maior que seja a dificuldade e a luta, existe um estágio na mente do humano que é chamado luto. Tem gente, irmão, que ele está em luto, já faz anos e anos, ele já venceu a batalha, as coisas já ficaram para trás, e ele só fica pensando no passado, ele vive enlutado, ele vive pensando naquele momento que a vida parou, a tristeza tomou conta. Irmão, chuta essa coisa aí que é macumba, é feitiço, meu querido. Nós temos que ir adiante. Teve coisa que não deu certo, não deu certo. Tem coisa que machucou, abriu grandes feridas, mas o Senhor Jesus é conosco. Jesus tem um banquete na tua vida, e aí, meu irmão, para participar tem que querer. Jesus conta a história que ele convidou um monte de gente de honra. Ele convidou, o pai do noivo convidou um monte de gente para o casamento, para uma grande festa de 7 dias. E ele fez o melhor, ele fez a melhor festa. A festa que talvez ninguém vai conseguir fazer no mundo. E ele preparou tudo de primeira qualidade. Tinha churrasco, tinha pizza, agora vou mexer com você, tinha a parmegiana, tinha, irmã, você que vive falando, tinha aqueles doces, sabe aqueles doces bonito, gostoso, sabe, tinha empadinha, coxinha não, né, irmão? Coxinha já era. Não, tem outros que dizem, não, eu quero coxinha, então receba a coxinha. Eu tenho um ódio do pastor Adilson, que às vezes a gente vai comer, e ele vai, você sabe o que ele faz? Ele vira a coxinha para cima, come todo o recheio e deixa um canudinho desse tamanhozinho, só de massa para mim. Demônio devorador. E não adianta ele ficar, porque ele sabe que é verdade. E ainda faz assim, se ofereceu, eu ofereci o toco da coxinha, não a coxinha inteira. Pelo menos a metade. Não sobra um fiapo de frango, irmão. Luta. E se sobrar um fiapo, eu fico olhando, pensando, e falei, isso aqui não é frango não, isso daí deve ser pomba. Escute, não tem quase nada. Agora, uma das coisas que você tem que entender é que Deus, Ele tem projeto na tua vida. E se você parar, a glória de Deus para. Se você se prostrar, Deus não vai se prostrar com você. Se você parar, a glória de Deus continua. Se você marchar, a glória de Deus te direciona. Se você recuar, a glória de Deus continua avançando e você continua recuando e se afastando de Deus. Essa é a verdade. E aí o diabo, sabendo disso, a Bíblia diz que passando o período de jejum, você estava fortalecido, ele estava cheio da graça, mas passando o período do jejum, o diabo se aproximou. Irmão, o inimigo se aproxima, vai se aproximando à medida que nós formos se afastando ou permitirmos que o Espírito Santo vá
se afastando de nós. Aí você diz, o Espírito Santo se afasta de nós? Não, somos nós que nos afastamos dele. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo vai dizer, no livro de Tessalonicenses, não extinguais o Espírito Santo de Deus que há em vós. Tem gente que vai se afastando e ele vai mirrando, ele vai agora deixando a carne fortalecer e o Espírito agora vai mirrando. O Espírito já não tem mais voz ativa. Meu querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus tinha fome, estava com fome. Mas o inimigo esperou a hora certa. Eu não vou pegar ele a hora que ele estiver cheio do Espírito Santo, porque vai dar problema. Mas a Bíblia diz, terminando o jejum e a consagração. Fala comigo, a consagração. Aí o inimigo foi se aproximando. Ele vai se aproximando. Ele não vai aparecer para você de chifre e rabo. Ele vai jogando seta, dardos inflamados, e aí ele se aproxima, tentando nos ludibriar, nos enganar, fazendo com que eu e você venhamos a delirar, coloca coisas no nosso coração, ouvimos coisas que vai nos enfraquecendo na fé. É por isso que a Bíblia diz que tem pessoa que, se você andar com ele, a sua vida vai para trás. Anda, irmão, anda com o avaro e você vai ser avaro. Anda, irmão, com aquele que tem o dom da liberalidade e você vai receber a prosperidade. Irmão, tem gente que não serve como filosofia de vida, e nem adianta você ficar ouvindo as ideias dele, porque a ideia dele é só furada. Na teoria você até deslumbra, mas Paulo chama isso de sofismo. O que é sofismo? Ele tem, né? Ele é bom de papo. Você já viu aquela pessoa que ele é bom de conversa? Ele 171 no Código Penal, ele vai te envolvendo e você olha para ele e diz, o cara nossa, esse daí é fenomenal. Aí você começa a andar com ele, aí você vai ver que a tua vida vai para trás. Por que vai para trás, pastor? Sabe por quê? Porque ele fala tudo na carne, ele fala tudo nas coisas, na óticas terrena. E eu e você, nós temos outra coisa. Nós entramos, aceitamos Jesus para vivermos a fé que Cristo conquistou para mim e para você, lá na cruz do Calvário, e somos alimentados não de conversa fiada, não somos alimentados de blefe, nós somos alimentados, a nossa alma é alimentada, é da palavra de Deus, e é na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 10, que vai declarar que nós recebemos o Espírito de adoção, e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e de ouvir. O que é isso? Às vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não remoemos a palavra, nós não pensamos a palavra, nós não refletimos a palavra. A Bíblia diz que esse é como se fosse ouvinte esquecido. Você não pode se esquecer que você é filho de Deus. Você não pode esquecer que você tem um pacto
pacto com Deus. Você não pode esquecer que você tem uma aliança com Deus. Você não pode esquecer que você é carne, que você é pó, que você é limitado, e nós precisamos da palavra de Deus para que a nossa fé venha a ser aumentada dia após dia, e que aquilo que parece ser maldição e aquilo que parece que vai nos deixar para trás, vai ser, em nome de Jesus, essa vergonha vai ser transformada em graça e glória. Você está aqui pela graça de Deus. Graça de Deus. Graça. Olha o franzino na carne. Pastor, você não fica fraco às vezes? Ficamos. Todo mundo. Todo mundo. É fácil aqui. É fácil. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso Jesus ensinou. E foi saindo dos mais velhos, experientes, até os últimos que estavam no estágio de adolescência, 13 anos. É a idade que poderia apedrejar. Tá todo mundo pronto para arrebentar a boca do balão. Então o que acontece? Irmão, quanto mais você vive, das duas uma. Ou mais você transgride a lei de Deus, porque não tem como fazer isso. E a Bíblia diz que não há homem que só faça o bem, somente o bem, nada mais do que o bem, e nunca peque. Então ele esquece que ele é esse cara amarado aí, frágil, que o mosquito da dengue vem e dá uma picada, e aí você cai de cama e fica aí com uma hemorragia, aí se não tomar cuidado. Mulher não, mulher recupera. Homem já vai logo para o UTI. É terrível. É uma picadinha só. Vem aquele mosquitinho, vai, né? Atormenta, aquele barulho atormenta. Dá raiva, dá vontade de pegar ele pela mão e falar assim, agora você vai... você vai receber no nome de Jesus. Então, ouça o que eu vou dizer. Aí Jesus estava limitado, estava na falta, faltando comida. Repete comigo, até Jesus estava na falta. E por várias vezes ficou. Muitas passagens bíblicas dá para contar aí que Jesus ficou no âmbito da falta. Servir a Jesus não quer dizer que você vai ter tudo, absolutamente tudo que você desejar ou pensar na hora que você quiser. Não. É por isso que oramos. Deus escolheu essa estratégia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for comprar uma coisa que você deseja muito, e você chegar no lugar e o vendedor falar que é a última peça, só tem ela, irmão, não termina a conversa, vira a costa e vai embora, porque não é para você. Não é. Sabe por quê? Não é para você? Porque a Bíblia diz que Deus, a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Deus não tem resto para você. Ou é Ele te pressionando para dizer a última vaga, só aqui, ó, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Tem que ser até 10 para as 4. Cai fora, irmão. Não, o nosso Deus
É Deus que ele apela para a consciência humana, mas deixa o ser humano agir. E quando você fica insistindo numa coisa, fica insistindo, e nada está dando certo, irmão, vai uma vez, duas, três, deu certo, irmão, é Deus te livrando. Porque quando a coisa é de Deus, você sente paz. Você não tem nem condição, mas você sente paz. Sente paz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque Jesus não deixou o Espírito Santo, ele estava jejuando, e nem o Espírito Santo deixou Jesus. Só que na hora da falta o inimigo foi se aproximando. A chama do Espírito é essa. Quando a chama do Espírito diminui, o inimigo vai se aproximando da nossa alma, dos nossos alvos, das nossas orações. É o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele dá uma orientação para Jesus. Orientação fácil. Se tu és o Filho de Deus. É sempre assim, você já pecou, você fez muita coisa errada, quem que você pensa que é? O seu Deus aí, não está dando certo, resolve você mesmo. E aí o inimigo sugeriu para Jesus, pede para que a pedra se transforme em pão. Jesus cita Deuteronômio, e ele cita de uma maneira maravilhosa, ele não mente, ele diz assim, nem só de pão vive o homem. Ele colocou em primeiro lugar o que ele estava sentindo. Às vezes a gente ora, e um fala para Deus aonde dói, o que você está sentindo, você não sabe, você pede e não sabe por que está pedindo, você intercede, mas não sabe por quem está intercedendo, está amarrando o diabo lá no Iraque, lá na Turquia, está amarrando o capeta, lá no Congo, está amarrando o capeta, na Venezuela, está amarrando o capeta, lá no Irã, está amarrando o capeta, até agora no Mar Vermelho, mas está longe do seu próprio propósito. Eu não estou falando para você não orar. A Bíblia diz que orai por Jerusalém para que haja paz. Para que a paz esteja em Jerusalém. Se você não tem noção do que é isso, se a coisa continuar, esse país pequeno no meio de tantos e tantos países, meu amigo, já provou, faz estrago, muito estrago. É um dos países menores que existe, mas no meio no meio ali, no centro, um dia eu falo sobre isso, aonde foi colocado ali o Jardim do Éden, meu irmão, ali, não em Jerusalém, ali perto, irmão, aquele povo lá faz. E outra, deixa eu só dizer uma coisa, não estou defendendo Israel, sou contra a guerra, porque é muito sangue, muitos inocentes. O que eu estou tentando dizer é que Jesus foi sincero na dor dele. Ele não foi falar, Senhor, eu preciso, abençoe Senhor Pedro, abençoe João, que não estão pescando nada. Jesus, os homens estão falidos, estão para perder a casa, não aparece um peixinho, esses homens vão perder tudo. Não, cada coisa ao seu tempo. Senhor, eu vou conhecer um amigo chamado Lázaro, eu vou ter um carinho, um amor tão grande por eles, só que ele vai morrer.
Me dá a força para enfrentar a morte, para que eu possa ressuscitar. Não, cada coisa a seu tempo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então ele foi imediato também. O diabo deu de lata, ele deu de lata também. É agora, papo. O diabo fala, pede, se você não é filho de Deus, então ordena. O diabo sabe que nós temos autoridade. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade. Quem é linguarildo fica falando mais do que a boca, ele não tem autoridade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ter que dar conta de toda palavra ociosa. Se está ociosa é porque não tem direção. A palavra dele não vale um peso, não vale uma pena. Mas você é uma pessoa que sabe diferenciar. E é por isso que você se encaixa no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A hora de comer é a hora de comer, a hora de brincar é a hora de brincar, e a hora de guerrear espiritualmente, que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida, e que o Espírito Santo nos fortaleça. Aí, a Bíblia diz que o diabo diz, ordene. Até o diabo sabe que você tem autoridade. Fala aí para a pessoa, o inimigo está bravo com você. Não vai sair correndo da igreja, não. Fala assim, ó, ele sabe que você está aprendendo algo chamado autoridade. Autoridade. Fala para ele, você tem autoridade no nome de Jesus. Tem autoridade. 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 Eu poderia contar aqui uns 10 casos de autoridade para você. E aí a Bíblia diz que Jesus respondeu direitinho. Pedra transformada em pão. Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem. Repete comigo, nem só de pão vive o homem. O que ele está dizendo? O que eu mais queria agora é um pedaço de pão. Se você viajar fora do Brasil e ficar tempo fora do Brasil, irmão, você volta com o olho fundo, grande. Você está cansado da viagem, se a viagem é longa, você está cansado. Não dorme direito. Tem gente que não sei, mas não dorme direito. E a gente às vezes tem sorte de pegar uma pessoa, você senta, é tudo pequenininho, você senta no avião, daqui a pouco vem aquele comedor de sanduíche, esmaga a sua cabeça lá, não. E ali você fica. E se a viagem for longa, muito longa, muito longa, muito longa, fora do Brasil, e você está fora do Brasil bastante tempo, irmão, você já está delirando. O que você quer? Você quer chegar no Brasil e comer arroz e feijão. O arroz e feijão de Jesus, do judeu, é o pão. Irmão, você esquece que existe mistura. O que você quer? Você quer arroz e feijão. E se Deus ajudar e tiver misericórdia, um ovo, um medalhão estalando para você e piscando. Aquele sol da meio-dia. Você só quer isso. E Jesus não negou isso. Ele disse assim, eu quero pão. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso dizer, eu tenho autoridade, mas ainda Deus não me liberou. Eu estou na presença de Deus, eu estou esperando em Deus,
porque Deus sabe o que vai fazer. Se Satanás tivesse convencido Jesus a transformar a pedra em pão, irmão, ele não tinha feito o milagre da prosperidade dos pães e dos peixes, e ele fez por 2 vezes. Ele não teria recebido um banquete dos céus. E a Bíblia diz que Deus preparou para ele um banquete sozinho. Ah, meu Deus! Imagino que ele pôs o guardanapo aqui, não tinha guardanapo naquela época, mas olhou assim e falou assim: é agora. E os anjos, e vinha anjo para cá, arcanjo para lá, e só servindo. Você já foi em rodízio? Tem gente que é forte no rodízio. Eu tenho uns aí que eu já vi comer, que eu vou falar para você. Eu falo, meu Deus do céu, a comida começou a chegar na unha do pé, de tanto que come. Passa pela goela, mas come, faz valer o negócio. De longe, o camarada olha e fala, com esse gordinho aqui eu vou ter prejuízo. Agora, as pessoas que eu mais vi comer na minha vida é gente magra, irmão. Sidão, eu tenho até medo de ver comer. Irmão, eu falo para você, quando tem festa aqui, eu procuro me afastar do Sidão. Porque não é possível. 3 pratos é só para o tutano do osso. E a Bíblia diz, isso é a Bíblia, que o Senhor diz assim, não, em primeiro lugar, toda palavra, eu preciso da palavra, se eu tiver a palavra, eu tenho pão, se eu tiver palavra, na minha mesa não vai faltar, se eu tiver a palavra, Deus vai providenciar, se eu tiver a palavra, o milagre vai acontecer. Eu não sei como vai chegar, mas vai chegar porque Deus vai fazer um milagre. Se eu tiver a palavra, o Espírito de Deus, o Espírito da prosperidade, vai se manifestar na nossa vida. É a palavra. E a Bíblia diz que Jesus, respondendo isso, já deu uma dura em Satanás, e Jesus faz algo interessante. Diga aí, o inimigo não desiste. Isso. Então o diabo levou ele para a cidade santa. Levou ele para onde? Cidade santa. Diga Jerusalém. Isso, cidade santa. Levou para a cidade santa e colocou ele aonde fora feita, e está lá até hoje, o palácio de Davi. Se você olhar, dentro de Jerusalém é assim, dentro de Jerusalém tem vários montes em volta, e depois tem o que a cidade feudal, que é chamado de cidade de Jerusalém antiga. Depois, dentro dela, no centro dela, tem outro muro, que é chamado a cidade nova. E a Bíblia diz que Davi, quando Deus deu a ele a conquista sobre o povo jebuseu, ele conquistou o lugar mais alto, e ele deu uma olhada e diz assim, agora ninguém vai vencer eu, porque vou construir aqui um palácio, é dia e noite, se o inimigo subir, a gente mata, não tem como dar errado. Aí você fala, como que Davi conseguiu isso? Essa façanha, ele subiu pelo esgoto da cidade. E você não vai querer saber como é isso daí. É bem claustrofóbico. O cara tem que subir, só cabe o corpo. Ele pegou uns soldados bons e foi subindo. Enquanto ele estava subindo, o esgoto estava descendo.
E ele foi subindo. Não tinha como voltar mais. E ele puxando a marcha, dizendo, vamos lá, falta pouco. Faltava muito. Estamos chegando. E o cheiro vai aumentando. E ele está dizendo, não, falta pouco. Falta pouco nada. Falta pouco nada. Ele subiu mais de 121 metros de esgoto. Veja se o negócio é terrível. Ele subiu, saiu lá em cima, ninguém viu. Não sei se pegou, deixa para lá. Subiu, ali ele conquistou. Foi saindo sujo. De cloroficais, o outro também, o outro também, o outro também. Dali não deu nem tempo de tomar banho e nem guerrear. Do jeito que veio, foi. Então, Sião, o Monte de Sião, é o lugar mais alto de dentro de Jerusalém. Quem olhar de baixo para cima, não tem lugar mais alto do que aquele. É ali que ele conquistou. E a Bíblia vai dizer que o inimigo levou ele para a cidade santa, colocou ele nesse lugar chamado pináculo do templo. Por que o pináculo? O pináculo ficava atrás. Aí já tem que descer um pouquinho mais do que isso. Deve ter mais ou menos uns 2,5 a 3 metros. Mas ele levou lá no pináculo do templo, mas na ponta do Monte Sião. Pôs Jesus na ponta e Jesus fraco, só aqui. Mais firme. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, te joga daqui abaixo. E cita o Salmo 91. Que a turma fala que é bom para expulsar demônio. Um dia eu quero falar aqui para você sobre o Salmo 91. Só no começo, para brincadeira, para ver se você gosta, existem 7 demônios de potestade que coordena lá no começo. Se eu começar a falar aqui, aí eu vou falar assim, em Piracicaba tem aqui, você sabe aqui? Em Piracicaba tem outro lá. Você vai matar a charada. Você vai matar a charada. Eles comandam o pedaço mesmo. E aí a Bíblia diz, que ele disse, se és o Filho de Deus, te lança aqui abaixo. Porque escrito está, ele só citou a parte, lá tem anjos demoníacos, anjos caídos, e tem a promessa de anjos, que o inimigo não vai te deixar ser vencido. Mas quem decide é você. Então ele cita a parte que é só a parte boa. Ele diz assim, porque escrito está, que Deus dará ordem ao seu respeito. Aonde está isso, pastor? Está no Antigo Testamento. E no Novo? Está no livro de Hebreus. Está no livro de Hebreus. Deus dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece com os seus pés em pedra, e para que os anjos te segurem pelas mãos. Mas antes disso, aí existe a promessa, que o Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao redor daquele que o teme. Ele só usou essa parte, a parte da autoridade, que os anjos trabalham a favor de nós. Não precisamos adorar anjo, não precisamos acender vela para anjo, não precisamos chamar anjo de luz, anjo de guarda, anjo não sei do que. Isso daí é a função deles. Nosso negócio é com o Espírito Santo de Deus. Como Deus vai fazer? Aí é mistério, irmão. E ele citou essa parte, que Deus fala, não vou te abandonar e vou segurar forte. Ele só citou essa parte, dizendo assim,
porque escrito está, Deus não vai deixar você arrebentado. Escute aqui para mim, irmão, você não vai ficar arrebentado no nome de Jesus. Irmão, você não vai ser vencido no nome de Jesus. Olha aqui para mim, você não vai ser envergonhado no nome de Jesus. Irmão, você não vai ser derrotado em o nome de Jesus. Maior é a graça, a força do Espírito Santo de Deus, da promessa. É o Espírito da promessa. A promessa de Deus está na tua vida. Aquele que adora a Deus e tem promessa, ele pode levantar a mão aos céus e ficar esperando e desde já agradecer o Senhor, porque as promessas do Senhor o alcançarão. Você vai ser alcançado pela promessa. Vai marchando, porque a promessa está vindo ao teu encontro. Promessa. Promessa divina. Espírito da promessa. Aí você fala assim, quando o Espírito da promessa não se manifesta, quando você põe na cabeça e diz assim, eu posso. Já fiz tanta... eu resisti a tanta coisa. Tem gente aqui que já foi guardado, já uns 3 aqui já me contaram, em solitária. É assim, é terrível. Eu aprendo com eles, nunca tive numa cadeia. Mas do jeito que eles contam, e são resistentes. Se você colocar a força em você mesmo, no seu eu, aí o Espírito Santo, então faz sozinho. Porque tem gente que é afobada, irmão. Tem que ser agora. Irmão, o que já teve de gente afobada que entrou no meu gabinete, e eu inexperiente, irmão, peguei a bucha e começava a batalha 10 horas da noite. Eu já cheguei a sair daqui, começar só para resolver um negocinho assim, um negocinho pequeno. Mas era tanto eu. Saí daqui, irmão, 7 horas, 7h15 da manhã. Cansaço espiritual, porque era demônio. Uma carga. Capeta é capeta, irmão, não se mete em coisa que não é para se meter. Não extinguai o espírito. Não desprezai a profecia. O que é profecia? A palavra de Deus que está sobre vós. E aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim, não, Satanás, de jeito nenhum. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que gosta de uma emoção. Ele gosta de uma adrenalina. Ele gosta. Ele gosta. Eu era meio que atormentado. Não, irmão, eu falo para você, no nome de Jesus. Sempre fui cristão, mas eu acho que eu tinha o diabo usava eu. Era o demônio da velocidade. Não tinha carro meu, irmão. É paixão da mocidade, mas é capeta também. Não tinha carro, irmão, que eu comprava o carro, eu já mandava rebaixar, colocava turbo, mudava a roda, o carro, eu sozinho no carro, o carro ficava na lombada, assim, vai um vai. Mas a hora que eu pegava estrada, irmão, dava uma sensação de baixo para cima, assim,
e eu meti o pé. O carro só fazia... Eu olhava, eu vi aquele barulho assim... Falei, oh, glória. Um dia estourou o pneu. Estourou o pneu, estava alguém do lado, e falou, sangue de Jesus, perdoa o pecado, isso aqui lá, e tá. Eu falei assim, eu vou morrer. Eu falei assim, vai morrer sozinho. Eu virei do lado do guarda-reio, e continuando. A velocidade estava tão grande, que continuou. Foi parar na curva. Quando a curva entrou para a esquerda, eu passei direto, parar lá no mato. Capeta. O meu desejo, quem andou comigo sabe, meus carros eram assim. Capeta. Eu gostava de pôr para moer mesmo. Até um dia eu bater aqui nessa ponte abençoada, até eu bater, só tinha ela, e de volta. Aí eu bati no gol, saí aqui da igreja, dei uma acelerada só. Eu já estava em cima da mulher, no golzinho vermelho. Dei a pancada, ela foi parar, ela ficou aqui na ponte, assim. E o sangue descendo. Saí correndo, fui socorrer ela lá. Aí penduraram na traseira do Gol, que era um carro da época. A minha parte era um cadete. Um cadete envenenado, eu já comprei ele, que era para envenenado, só mudei a roda, só cabia eu mesmo. Colocasse mais pessoa, não passava na lombada. Se morresse, irmão, ninguém ia identificar a carga, né? A parte dentária, ninguém. Ia passar lá atrás da orelha. Para que isso? Para quê? Até que um dia Deus me libertou. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu ando a 10 por hora, 5, todo mundo xingando, buzinando, cumprimentando, mas cada cumprimento bonito, irmão. Coisa santa, aqueles, né? E o que eu faço? Eu ergo o vidro, a pessoa fala o que quer falar, eu falo, rapaz, vou ficar aí, buzina, para quê? Está buzinando. Eu só ergo o vidro e vou na paz. Aí a Bíblia diz que ele não entrou nessa. Agora vamos para o final aqui, para a gente entender o negócio. E a Bíblia diz que nenhum momento de tempo, diga aí, o homem alucina, tem alucinações. Levou para um lugar alto, numa montanha, para mim é o Nebo, e chegou lá e disse assim, e passou como se fosse um filme, rapidinho, toda a riqueza e glória desse mundo. E o diabo diz, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorarem. Que o diabo quer é fazer promessa falsa para você, e quer que você se proste. Saia da posição de adorador, de homem e mulher que marcha o evangelho na palavra, que crê no poder de Deus, que coloca o dia do amanhã e deixa e sabe que do dia de amanhã é outra coisa. E quem vive isso sabe, passa dias, passa semana, a coisa vai mudando, você não sabe porque está mudando, mas está mudando porque Deus tem promessa na tua vida, e o teu louvor
a tua adoração, o teu glorificar pertence a Jesus. O diabo quer a tua adoração, rapaz. O diabo quer ver você prostrado, destruído. E tem coisa que parece que não tem saída, mas eu profetizo no nome de Jesus, que Deus está abrindo portas aqui, e aquilo que está embaraçado, aquilo que está amarrado, aquilo que está amalgamado, aquilo que parece ser impossível, o Senhor te direcionará. E você vai sair abastecido. A sua bênção está garantida. Sabe por quê? Porque você tem promessa. E sabe por que você tem promessa? Você tem promessa divina, porque você está olhando aqui para um homem que está pregando para você, e pode ter tantas lutas que se levante, mas nós estamos aqui no pé do altar. Amém, Jesus? Eu quero, no nome de Jesus, pedir, vem uns par de diácono aqui, quantos músicos, vem, nós vamos tomar a Santa Ceia. Quem está entendendo por que nós vamos começar essa campanha aí? Quem está entendendo? Promessa legítima, herança legítima, não é uma aliança que eu faço agora, deu dor de barriga e amanhã eu caio fora. Não, nada disso. Nós vamos vencer. Esse mês de agosto vai ser uma bênção no nome de Jesus. Vamos para cima. Eu sou mais você. Eu sou mais a sua fé. Eu sou mais o Deus que você serve. Eu sou mais você que passa por tanta luta, mas não se curva perante o diabo. Gatinha perante Deus. Bota a boca no pó, chora, sofre, mas não adora o inimigo. Não muda de posição. É por isso que Deus não deixa acontecer certas coisas com você. Viu? É por isso que Deus não deixa acontecer certas coisas com você. Sabe por quê? Deus te guarda. O Espírito Santo tem cuidado de você. Nós vamos cear. Senhor Jesus, vem abençoar esse povo, que agora nós vamos cear, fazer aquilo que Jesus disse, nós temos parte contigo, a nossa parte é com Jesus, no nosso coração não há outro lugar, senão a presença de Jesus, a presença do Deus vivo, a presença do Deus poderoso, a presença do Deus que fortalece. Você vai receber aí um tiquezinho da Santa Ceia. Pode passar no nome de Jesus.
Eu não vou ficar citando livro de Coríntios 11, 23. Porque ele recebeu do Senhor. E tendo levantado o pão, e o partido, deu graça, e o abençoou. Senhor, eu quero abençoar a partícula de pão, que representa o teu corpo moído na cruz do Calvário por nós. Foi aí, Senhor, que começou a grande batalha. Foi aí que a lei teve que se curvar mediante a graça. Então, no nome de Jesus, Senhor, aquilo que tu disseste, que aquele que de você, daquele que Cristo se alimenta, também por Cristo viverás. Nós abençoamos essa partícula de pão e te damos graça por mais uma santa ceia. Amém, amém. Vamos comer. E tendo dado graça, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança. Tem gente que não entende que ele tem que começar a viver coisa nova. É a nova aliança, o novo testamento. Deus está reescrevendo a tua história. Então nós vamos tomar do suco. Vamos adorar. Levante aí o suco e vamos, Senhor, nós estamos consagrando o suco de uva, que representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Senhor, a Bíblia chama isso de comunhão, de negar-se a si mesmo, de querer vencer na fé, de querer vencer na vida, de querer se tornar oblação e não maldição, envergonhar Satanás, obedecendo a sua palavra. Então enche-nos do teu Espírito e em nome de Jesus, que possa, Senhor, esse suco de uva representar o sangue de Jesus, que nos lava e purifica, em nome de Jesus. Vamos tomar. Amém. Glória a Deus. Acenda para mim, por favor. Nós estaríamos aqui nessa fé. Esse mês de agosto, até a Santa Ceia do próximo mês. Nessa fé, profetizando que a herança é legítima, e por ser legítima, ela é nossa em nome de Jesus. Pegou aí? Ok. Nós vamos orar. Você escolhe se você quiser orar sentado ou de pé. Mas nós vamos orar. Nós temos uns minutos aqui para orar. Pela sua semana, pelo seu projeto, e para o Espírito Santo te fortalecer. Vamos orar no nome de Jesus. Você vai pedir agora para o Espírito Santo te dar direção. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, faz um milagre agora na vida do teu povo.
Jesus aquebranta o coração e abre o entendimento. Meu Deus, uma nova história está sendo escrita, eu creio. Senhor, Tu és o Deus que, quando prometeu o Espírito Santo, o Senhor disse para os discípulos: e eu estarei convosco até a consumação do século. Senhor, nós vivemos um século perigoso, mas nós sabemos que Tu estás conosco. Nós cremos nesse Deus que disse para os discípulos e para aqueles que andavam com Ele, e Ele disse: muita coisa vocês não entendem agora, mas o Espírito Santo, que eu vou até os céus e o mandarei em o nome do meu Pai, Ele fará a obra e vocês entenderão que eu estou contigo, porque os milagres vão acontecer, os demônios sairão, a enfermidade vai cair por terra, as doenças sairão e muitos serão curados, a libertação vai acontecer, e a minha glória vai descer sobre esse povo, quando eles orarem. Então, em nome de Jesus, como no dia do Pentecoste, conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles oravam e de repente o Espírito Santo começou a se manifestar. Senhor, enche a cada um, traz vitória sobre cada pessoa. Aquele que está amarrado, travado, Tu és o Deus poderoso que faz o milagre até a 4ª geração. Visita, Senhor, e traz a Tua bênção. Deus eterno, eu quero agora abençoar esse povo e que o Teu Espírito tenha liberdade. Dá lugar para o Espírito Santo, meu irmão. Deixa Deus te usar, deixa Deus tocar na tua alma, no teu coração, deixa Deus falar com você ou num momento particular. Faz, Senhor, um milagre, traz a Tua glória, traz, Senhor, a Tua unção, em o nome de Jesus. Nós quebramos a maldição e declaramos um novo tempo, em o nome de Jesus. Um novo tempo que vai chegar essa semana, um novo tempo que Deus está entrando com pouco do tempo dele, que é eternal, no nosso tempo, que é cronometrado. Então, no nome de Jesus, ó Pai, faz milagre. Oh Deus, Deus de vitória, entra, Senhor, e faz a obra em cada coração que te serve, em o nome de Jesus. Que a legitimidade tome conta, Senhor, do nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Ó Espírito Santo, faz, Senhor, um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute o que eu vou dizer. O nosso Deus comanda todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Deus está curando aí. Deus está curando coluna. Deus está curando braço. Deus está curando ler, que é aquela dor que dá no braço, e você sente o braço formigar, e depois parece que você dormiu fora, com o braço debaixo do corpo, e você acorda assustado, porque parece que você está sem braço, mas ele está lá. Deus domina sobre tudo.
você tem promessa. Então, o nosso Deus é maior do que a nossa luta. O nosso Deus é maior do que a nossa luta. Quem crê nisso, diga amém. Eu estou vendo portas abertas aqui no nome de Jesus. Água, o rio que sai do trono de Deus, descendo pela galeria, passando nesse lugar. Aleluia! Porque o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Não existe Deus maior do que esse, porque Ele é o único e poderoso. O resto é deuses em letra minúscula. O Deus Todo-Poderoso cuida de nós. O Eterno cuida de nós. Não há Deus. Canta comigo. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Como o nosso Deus. Por quê? Porque Ele criou o céu. Ele está criando uma oportunidade na tua vida hoje. Aleluia! Wikanamana. Tudo Ele fez. Tudo. Ele traz formato. É Ele que vai ser glorificado através da sua vitória. Para o seu louvor, Senhor. Para o seu louvor, Senhor. Para o seu louvor. Levanta a mão e adore o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, faz um milagre na minha vida. Espírito Santo, completa essa obra. Espírito Santo, faz sinais, prodígio e maravilha. Senhor, que faz todas as coisas, nós te invocamos agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Céu, levanta as minhas sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, graças a Deus, minhas mãos, olha a direção do Espírito Santo, enfermos, eles serão curados. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Aleluia! Jesus Cristo tem poder para curar eu e você. Deus toca no coração, na artéria. Senhor,
toca na circulação desde os pés, ó Pai, até a cabeça. Senhor, abre, Senhor, as válvulas do coração. Tu és poderoso, Tu és o Deus de cura, Tu és o Senhor que visita, Senhor, a alma e o espírito. Tu és, Senhor, o nosso general de glória. Recebe a bênção no nome de Jesus. Recebe as portas abertas no nome de Jesus, porque o Senhor está dando vitória. As portas estão abertas sobre a tua vida, no nome de Jesus. Repete comigo: as portas estão se abrindo na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as portas estão abertas, estão abertas, estão abertas. Deus está abrindo as portas, em nome de Jesus. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus está na tua causa. Recebe a promessa em o nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é santo. Vai falando: Jesus é santo, 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 santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Está abrindo as portas. Está abrindo as portas. A gente é grato por tudo. Mas, vem aqui, minha filha. A sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria clama. Clama. E quando a sabedoria clama, você vai com toda a humildade do coração, você pode pedir um aumento. Não, mas Deus já está fazendo. Não é só de questão de precisar, é questão de direito, de trabalhar, é questão de renúncia. Então olha aqui para mim, com sabedoria, tranquilidade. Chega no dono, no patrão e pede. Não fale que você está precisando. Fala assim: ó, me ajude. O que você pode fazer por mim? Porque precisando, quem não está precisando de aumento aqui? Então, mas se a gente for com carinho, e o Espírito Santo aqueceu o coração daquele homem, você vai ver o reflexo de tudo que você tem renunciado para servir esse Deus. Eu quero dar uma bênção específica. Aleluia, 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 aleluia. Traz graça, Senhor, sabedoria e vitória. Eu abençoo a tua saúde. Pronto. As alergias, mas vai na veia, irmão, que surge no corpo, inexplicavelmente. Assim diz o Senhor. Recebe a vitória, recebe a vitória. Espírito de Deus, todo mundo sabe que Deus tem uma caneta na mão. Ah, mas Deus não falou nada. É porque você não sabe ler a Bíblia e nem leu. E se você não sabe disso, comece a ler a Bíblia que você vai entender. Porque Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Se Ele escreveu, é porque Ele... Mas eu estou vendo aqui no nome de Jesus nessa noite.
documento que está travado, amarrado, o Senhor está assinando à frente no nome de Jesus. Vem paz na moradia, vem paz no espírito. Senhor, tem liberdade para fazer, tem liberdade para fazer. Espírito Santo tem liberdade para agir. E eu termino dizendo que as tentações, para quem tem Jesus, elas vêm, mas passam. Elas vêm, mas passam. Mas a promessa legítima. A promessa o quê? Ela nos guarda. Você tem um lugar no coração de Deus. Aleluia. Você tem um lugar no meu coração. Oh, glória. Santo. Você tem um lugar que é só seu. Obrigado, Pai. Só seu. Aleluia, eu creio. Está confirmado. Aleluia, santo, santo, santo. Obrigado. Em nome de Jesus. Está confirmado. Recebe a vitória. Levanta a mão aos céus. Jesus dá uma semana de vitória para o povo da Catedral dos Milagres. Senhor, faz um exército de ganhadores de alma. E que seja uma semana abençoada pelo poder do seu Espírito. É o que nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Nos siga pela rede social e